Aí as outras formas que eu atuo, André, tirando essa mais básica de a pessoa comprar o imóvel para uso próprio ou para aluguel, eu faço um trabalho de consultoria para pessoas que querem construir aqui ou desenvolver aqui. É um trabalho de imersão, na verdade, né? As pessoas muitas vezes vêm até aqui com a expectativa de buscar informação e tem que falar com várias pessoas que eles não têm os contatos. Tem que falar com advogado, tem que falar com contador, tem que falar com corretor, tem que saber qual que é o mercado que ele quer atuar, enfim. Então eu atuo da seguinte forma, eu faço uma imersão com eles, passo de 1 a 2 dias exclusivamente com eles, visitando todas essas pessoas que eles precisam falar, com o advogado para montar a estrutura jurídica dele, com o contador, para ver a melhor questão tributária e analisar o mercado que eles querem entrar, e para isso ele paga uma taxa fixa. Se por um acaso ele vier usar alguns dos meus outros 2 serviços, essa taxa que ele pagou eu dou de crédito nos outros 2 serviços. Quais são esses 2 serviços? O primeiro deles é se ele quer construir por conta própria. Ele quer trazer o dinheiro dele, ele quer comprar o terreno e ele quer construir. Eu posso atuar para ele como o General Contractor, né? Eu posso atuar para ele na execução da obra, o empreiteiro, como é lá no Brasil, né? A pessoa que executa a obra aqui, que aqui nos Estados Unidos tu precisa de uma licença para poder fazer isso. Ele não pode, a pessoa de fora não pode fazer sozinho, ele precisa contratar esse General Contractor. É a mesma coisa que aqui. Pode ficar tipo bem pronto, né? Exato. Lá no primeiro a engenharia, o projeto assinado. Isso. Aquela que deve ser um pouco menor, né? A burocracia aqui é enorme para isso. Exato. Aí isso eu posso fazer para ele, eu trabalho com ele nesse sentido de justamente executar a obra para ele. E a terceira forma, então daí nesse caso ele escolhe o projeto dele ou eu ajudo ele a montar o projeto dele se ele tiver a ideia. Assim, Daniel, lá no Brasil, como acontece de vez em quando, eu invisto em galpões industriais e eu quero investir em galpão industrial aqui. Então a gente ajuda ele nesse processo de desenvolvimento de um projeto de galpão industrial. O cara quer construir um prédio de apartamentos só para locação. A gente vai lá e desenvolve o projeto para ele também. Então a gente faz conforme o perfil e o objetivo do investidor. E a terceira forma que eu atuo... Então, um namorinho antes, então, né? Justamente, para entender... Exato. Justamente o perfil primeiro, né? Segundo, o que o mercado tem disponível. Você, então, provavelmente tem dados estatísticos, tem casos, imagino que deve ter uma rede enorme de parceiros para te ajudar com isso também, obviamente. Isso, né? isso. E busca uma questão de prospectar, né, perfis de investimento em áreas específicas. Okay. Isso, exatamente. O que ele quiser fazer. Se ele quiser criar um multiuso, né, que tem residencial, comercial e varejo, a gente pega e faz. Então a gente faz isso com o investidor, né? Então isso tudo faz parte daquela consultoria que vai vir prévia e esse valor da consultoria depois ele é revertido dentro do serviço que ele busca. E o terceiro ponto é... Só antes ainda, e você mesmo, Daniel, que tem esse know-how de entender esse perfil, de montar o perfil, de capturar a possibilidade de investimento e montar até o business plan, né, o forecast de investimento e resultado para isso, ou não é você, daí é outra pessoa, só para entender qual que é a tua parte, o teu core, né, o que você exatamente faz. Sim. Estou entendendo aqui a parte da incorporação, fazer os estudos, ligar os pontos, as reuniões com os parceiros certificados, excelente. A gente faz algo muito parecido aqui nesse contexto de empresa, né, e essa parte aí do planejamento mesmo, né, na questão desse investimento, você ou a sua empresa, whatever, né, a sua equipe que desenvolve isso também, isso está dentro de casa ou fora de casa, como é que é? Isso está dentro de casa, tá? Toda essa parte de mercado eu faço pro cliente, então identificação da oportunidade, o estudo para entender a oferta e a demanda, o preço. Mercado mesmo. Isso, exato. Isso aí a gente faz. Claro que se ele precisar de uma pesquisa de mercado mais robusta, daí a gente contrata fora, né? Mas...
Exato. Mas Se aquilo cresce, obviamente você vai buscar uma ajuda. Exato, exato. Análise de mercado, por exemplo, a gente constrói prédio residencial. Então, para fazer um prédio residencial de 50, 100 unidades, a gente desenvolve nós mesmos o estudo de mercado. Agora, o cara quer fazer um prédio para locação. A gente faz um estudo inicial, mas se porventura ele precisa de um estudo de uma empresa especializada no assunto para que isso sirva de embasamento para ele captar investidor ou buscar dinheiro no banco, aí ele pode contratar por conta própria. Mas esse estudo inicial, onde a gente dá para ele o preço de mercado que está sendo vendido ou alugado, o valor do imóvel dele, o custo de construção e todos os custos que envolvem, aí que tem todas as taxas, serviços, advogado, contador, arquiteto, isso tudo a gente faz. A gente só terceiriza essa parte realmente em casos de muita necessidade, se o cliente tem uma necessidade muito específica de que ele precisa. Por exemplo, uma vez eu atendi um fundo de investimento que ele precisava de um estudo de mercado feito por uma empresa do porte da Richard Ellis ou da Colliers. Então a gente tem que contratar essa empresa. É um grande player, né? Exato. Mas para o investidor padrão, médio nosso, isso normalmente não é necessário, porque é um custo alto, né? Nós estamos falando, uma pesquisa dessa aí vai de 5 a 15 mil dólares para fazer só a pesquisa. Então é um custo bem elevado e só justifica para projetos bem grandes mesmo. Eu imagino então que o teu trabalho, não sei, ele deve ficar numa taxa que entre 2, 3 mil, 1.500, a tua consultoria, né? Depende também da dimensão do projeto, você deve estimar as horas, não sei. Onde que você vai poder me passar depois ali uma tabela de preço, uma estimativa para ter uma ideia sobre isso. E depois você faz também, então, algum acompanhamento, pelo que eu entendi no começo ali, já que você é um empreiteiro, né, que trabalha com isso, da gestão do projeto mesmo, né? Você tem lá um projeto, foi feito um planejamento, a engenharia, advogado, etc. A hora que aquilo começa a executar, você que vai correr atrás de cumprir o prazo de estudo também. Sim, na verdade esse trabalho de consultoria, André, assim, como a gente faz ele bem imersão mesmo, não é simplesmente entregar um documento, a gente vai no advogado, vai no contador, vai na obra, nas obras, né? A gente visita obras com o cliente para mostrar para ele como é que é o processo construtivo, o que acontece, como são as inspeções da cidade. A gente vai no arquiteto para ele ter uma ideia inicial do projeto que ele vai fazer. Então aqui não sei como é que funciona em Portugal, mas aqui nos Estados Unidos todos esses encontros eles são pagos, né? Então a gente tem que pagar o arquiteto, a gente tem que pagar o advogado, o contador, tudo para fazer esse trabalho. E como é um trabalho de imersão de 1 ou 2 dias, aí vai depender do que o cliente quer. Um dia a gente cobra 6 mil dólares e 2 dias a gente cobra 10 mil dólares para ter um trabalho bem completo de levar ele na prática o que ele vai fazer. Não é simplesmente um documento de entregar um business plan. Um business plan ele é a visão de alguém sobre alguma coisa. O nosso trabalho de imersão, na verdade, é levar o cliente ou a pessoa que quer investir exatamente aonde e explicar para ele o que ele vai fazer passo a passo. Então a gente entrega praticamente todo o jogo. Se ele quiser fazer sozinho a partir daquele momento, ele vai ter completa condição de fazer isso. Então por isso que se ele voltar para nós e fazer, não, eu quero realmente fazer com vocês, a gente reverte essa taxa para ele como parte do serviço de construção ou parte do terceiro serviço que eu acabei não explicando ainda, que é o desenvolvimento próprio de projetos, né? Então, assim como o cliente vem às vezes com a ideia dele, eu quero fazer isso, muitas vezes nós fazemos o trabalho reverso. Nós identificamos a oportunidade, nós fizemos o estudo de mercado e daí nós vamos desenvolver o projeto captando investidores, trazendo investidores para dentro do negócio. Então se torna um projeto nosso onde o investidor vai ter uma fração desse projeto. Ele pode entrar com 10%, com 15%, com 20%, com 50%, aí da forma que ele se sentir mais confortável. E nesse caso de desenvolvimento de projetos próprios, a gente trabalha com uma taxa de administração para administrar o projeto todo, basicamente para cobrir custo. Ela é bem baixa comparados a padrões brasileiros, porém o nosso ganho está lá no final.
O investidor tem um retorno preferencial, então o primeiro 8% ao ano de retorno sobre o que os investidores colocaram é deles. Então vamos supor que o projeto tenha dado 20% de retorno em 2 anos, tá? 8% ao ano não é capitalizado. Os primeiros 16% de retorno são 100% do investidor. Então, dos 20% de retorno, 16% é do investidor. Desses 4 que sobra, 80% é dele e 20% é meu. Na forma que eu trabalho com essa taxa de performance de 20% para mostrar para o investidor que, na verdade, a gente está buscando o melhor resultado para o projeto, e quanto mais resultado der o projeto, mais a gente ganha também. Então, só recapitulando, são essas as 4 formas que eu trabalho. Ajudar a pessoa a comprar o imóvel aqui. O trabalho de consultoria é uma consultoria de imersão. A gente atende o cliente durante 1 ou 2 dias, conforme ele queira. A construção, né? Eu posso trabalhar como general contractor para ele, ou ele ingressar em um projeto de investimento que nós mesmos tenhamos desenvolvido. Então essas são as formas que a gente trabalha.